Bem-vindos ao podcast desta noite. Existem 3 esferas que se destacam na árvore da vida. São elas Keter, Tiferet e Yesod. As 3, com Malkut, formam a linha central da árvore. No corpo humano correspondem à cabeça, ao coração e ao sexo. Mestre Samael ensina a correlacionar essas 3 esferas a 3 classes de religiões, a saber, o budismo, o cristianismo e as religiões de culto ao fogo. O budismo tem características abstratas, de profundidade e de alta transcendência. Obviamente estamos falando do budismo esotérico. Por isso, relaciona-se a Keter, o ancião dos dias, a verdade das verdades, a suprema misericórdia. Já o cristianismo se correlaciona com Hokmah, o Cristo, cujo centro gravitacional está no coração, em Tiferet. Por fim, as religiões, como a egípcia, a dos persas e do fogo sagrado, relaciona-se com Shiva, com o sexo, com o espírito divino, cuja esfera se situa em Yesod. Portanto, cada religião tem seu centro gravitacional em uma das expressões do Logos triuno, e aqui talvez haja alguma dificuldade de entender o Logos como sendo 1 e 3 ao mesmo tempo. Keter, Hokmah e Binah correspondem ao mesmo Brahman, Vishnu e Shiva. Independente dos nomes dados aos 3, eles formam uma trindade dentro de uma unidade. Significa uma realidade, 3 expressões. Cada um dos 3 em si mesmo é masculino e feminino. É suficiente verificar a mitologia hindu, onde encontramos Brahman Saraswati, Vishnu Lakshmi e Shiva Parvati. Percebe-se claramente que na Cabala e no cristianismo o feminino foi retirado, ou dele pouco se fala. Somente autores e estudantes muito atentos e abertos ao tema se motivam a buscar e a sinalizar declaradamente a presença feminina em cada aspecto da coroa sepirótica. Muita gente confunde a Santíssima Trindade com as 3 forças geradoras. Percebe-se que na Trindade estão contidas 6 forças, 3 masculinas e 3 femininas, formando a estrela de Salomão. Em troca, as forças geradoras são masculina, feminina e neutra. Cremos ser importante repetir e enfatizar que o Logos em si mesmo, como unidade perfeita, é masculino e feminino. Para criar, se desdobra e torna a se reunir em Yesod. Malkut não existiria se tal união não se realizasse em Yesod, pois o corpo físico é modelado desde o primeiro momento pelo corpo etérico ou corpo vital, cujo assento cabalístico é Yesod. Em gnose aprendemos que o centro sexual está relacionado com a garganta. Noutras palavras, sexo e laringe possuem íntima relação. De fato, não é difícil verificar isso, até mesmo na vida prática. O centro sexual gera novas criaturas, multiplica a espécie. A garganta é o centro gerador da palavra, do verbo. Na árvore da vida, portanto, verificamos a íntima relação existente entre Yesod e Da'at. Em Yesod criam os homens, em Da'at criam os deuses, o espírito, o Logos. Esclarecidos esses aspectos da árvore da vida, examinemos agora outra importante característica. Referimos-nos aos 3 triângulos presentes na árvore. O primeiro, já sabemos, é formado por Keter, Hokmah e Binah. Esse é o triângulo do pai, o triângulo logóico. O segundo triângulo
é formado por Chesed, Geburah e Tiferet. Esse é o triângulo do Filho, ou triângulo do Espírito manifestado. O terceiro triângulo é formado por Netzach, Hod e Yesod. Esse é o triângulo do Espírito Santo. Cada triângulo tem seu próprio centro gravitacional. No corpo físico, esses centros se localizam na cabeça, no coração e no sexo. Chesed é o nosso íntimo, Atman, o espírito. Geburah é Bud, a consciência, a alma espiritual. Tiferet é a alma humana, o corpo causal, o corpo da vontade. Netzach é a mente, a esfera mental, o centro intelectual. Hod é o corpo astral, a esfera astral, o mundo astral, o centro emocional. Yesod é o corpo etérico, o corpo vital, o centro sexual. Malkut é o corpo físico, o reino, a sefira caída e despreendida. Cabe-nos ainda esclarecer um importante aspecto relacionado a Tiferet. Em termos gerais, dizemos que esta esfera equivale à alma humana ou o corpo causal. Porém, Tiferet em si mesmo é o Cristo íntimo e não a alma humana. Ou seja, Tiferet é a realidade que está além do corpo causal ou da alma humana. Nas atuais condições, o ser humano tem alma, mas ainda não a possui. Portanto, ele precisa realizar dentro de si essa esfera. O que temos hoje, vivendo dentro de nós, é a chispa, a essência, um fragmento de alma. Mediante pacientes e persistentes trabalhos sobre nós mesmos, a partir da essência conseguimos formar o embrião áureo. Mas, entenda-se bem, o embrião áureo não é Tiferet. É tão só a base essencial na qual se fundamenta nossa alma humana. Quanto a Tiferet, em outras palavras, é o homem celeste, o Filho, o Cristo íntimo. Mas é preciso saber que nem todos encarnam o Cristo íntimo. Para que o Cristo íntimo nasça, primeiro é necessário formar o homem terreno completo. Isso significa que é necessário realizar dentro de si um novo corpo planetário, um novo corpo etérico, um novo corpo astral, um novo corpo mental e o corpo da vontade consciente. Essa é a forma como edificamos o homem terreno completo. No entanto, as pessoas comuns e correntes que vivem em nosso mundo ainda não realizaram em si a verdadeira natureza humana, ou seja, o homem terreno. Em verdade, a humanidade inteira, em sua larga maioria, é formada de criaturas lunares, humanoides racionais, como dizem as reais escolas iniciáticas. Quando alguém se lança na via iniciática, pouco a pouco gera em si os corpos superiores do ser. Ao término da quinta iniciação maior, se assim o Pai Celeste quiser ou determinar, esse caminhante da sagrada senda poderá entrar ou realizar a iniciação de Tiferet. Mas, repetimos, isso é para bem poucos. Isso é para os bodhisattvas de compaixão. Isso é para os que elegem a via reta. O Filho do Homem, vale dizer, o Cristo íntimo, vem a este mundo apenas quando o Pai, o Logos, deseja realizar alguma grande missão. O Cristo sempre nasce num estábulo em meio aos animais. O recém-nascido é muito frágil ao nascer, mas à medida que se fortalece dentro do homem terreno, à medida que elimina de si os elementos bestiais, se prepara e se capacita com a permanente ajuda de sua Divina Mãe Kundalini para cumprir sua missão.
Um dia qualquer na existência, o Filho ressuscita no Pai e o Pai ressuscita no Filho. Por quê? O Filho é uno com o Pai e o Pai é uno com o Filho. Quem viu o Filho, viu o Pai. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em instantes para comentar as questões e responder as perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.